Eu tava lendo esse artigo aqui sobre salários e eu resolvi trazer aqui porque tem vários insights. Quando a gente fala no mercado de tecnologia, muitas pessoas justamente olham a parte de salário. Mas uma grande questão desse mercado também é a disparidade de salários que você pode encontrar ali no Brasil, né? E esse artigo tá muito legal porque ele traz alguns insights muito interessantes. E ele fala justamente sobre os maiores salários do Brasil para engenheiros de software. Vou te contar que eu quase caí da cadeira com esses insights, com esses dados ali que foram expostos através dessa análise. Tem muita coisa legal aqui pra gente conversar, então bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev. Esse é um canal de tecnologia que vai te trazer muita informação sobre essa área para te ajudar na sua carreira como programador. Tenho certeza que se você já é raiz, já deixou o like e o comentário que é muito importante aqui pro conteúdo. Eu tava olhando esse artigo aqui, na verdade esse tópico do Reddit que leva para um artigo. Eu achei muito interessante os dados que ele trouxe aqui, né? A gente sabe que quando a gente fala no mercado de tecnologia, fala-se muito em salários, né? E de dois jeitos diferentes. A gente sabe que tem salários astronômicos, né? Mas a gente sabe também que tem uma disparidade muito grande entre salários aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que você pode encontrar um júnior ganhando R$2.000 aqui no Brasil, você pode encontrar um júnior ganhando 7, 8 mil reais aqui no Brasil, até mais do que isso. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, ele publicou esse tópico aqui no Reddit que leva para um artigo. Eu vou ler diretamente aqui no artigo, né? Até para dar os créditos aqui, né? Porque ele escreveu num site chamado Dev na Gringa, que inclusive é um site bem legal, tem até uma newsletter com várias informações interessantes ali. Já vai a divulgação aí pra galera que gosta desse tipo de assunto. Mas o artigo é esse aqui: os maiores salários do Brasil para engenheiros de software. Entenda por que existe uma diferença entre salários de empresas e o modelo trimodal de salários para engenheiros de software. Aí fala, nesse final de semana eu fiz um script em Python para analisar os dados de salário disponível no Levels FI. Peguei todos os dados de salários divulgados no Brasil, vocês podem acessar através do CSV por aqui. Então, se você não conhece, tem esse site gringo chamado Levels FI, onde você consegue encontrar dados de salário do mundo inteiro, né? Então, tem muita informação aqui interessante. Ele fez ali uma varredura no site, buscou as informações ali do Brasil e compôs aqui essa análise, né? Então aqui ele já dá um disclaimer, o que esperar do artigo, né? Porque algumas empresas nunca vão pagar mais do que outras. Quais são os maiores salários do Brasil de acordo com o Levels FI e por que eu fiz esse projeto para pegar esses dados, né? Por que existem tanta diferença de salários de empresas no Brasil? A pergunta que não quer calar, né? Inclusive a gente vê bastante isso na pesquisa do código-fonte. É por isso que sempre que eu falo de salário aqui no canal, sempre surge algum comentário assim, não é possível que tenha esse salário, eu nunca vi esse salário, né? Mas existe esse salário, né? A gente tem mercados diferentes, né? E ele aborda muito bem isso no artigo. Então, se a gente olhar o salário médio do estado de São Paulo, na pesquisa salarial de programadores brasileiros do Código-Fonte 2024, que é uma pesquisa super completa, inclusive, eu fiz a análise dessa pesquisa aqui na área de membros. Se você não é membro, tem um vídeo exclusivo lá, tá? Então, já se torna membro para ter acesso. E lá você vai ver que o salário médio para São Paulo é 9.321. São Paulo, né, é o estado com o maior custo de vida do Brasil, então faz sentido, né? Enquanto no Amapá o valor é de 5.400, cai bastante. Então, essa diferença salarial também tem a questão do custo de vida, da diferença geográfica aqui, mas também não é só isso, né? A gente também tem uma diferença salarial dentro ali da mesma localidade, né? A gente também pode encontrar essa diferença salarial de acordo com o perfil da empresa dentro ali da mesma localidade, né? Então, agora se a gente olhar a média salarial do Levels FI, ela é de 19.381. Olha só a diferença. Você pega a pesquisa do código-fonte, onde São Paulo a média está de 9.321, do Levels FI de 19 mil. 19 mil, galera. Mas aí é aquela grande questão, quando você olha uma pesquisa, né, uma análise de informações de dados, né, depende muito da metodologia e depende muito de qual foi a amostra daqueles dados, né? E aqui ele até fala sobre isso, por que existe essa grande diferença? Primeiramente, a pesquisa salarial do código-fonte, né, possui muito mais pontos de dados, né? Então foram 15 mil profissionais respondendo em 2024. Isso quer dizer que tem mais perfis de empresa que foram incluídos. O que nos leva à minha próxima hipótese. No Levels FI, provavelmente tem uma tendência a ter salários mais altos dado a origem, né? Ele foi inicialmente divulgado na rede social anônima Blind, que é conhecido por ser frequentado por trabalhadores das Big Techs. Então, assim, já foi uma pesquisa bem nichada por onde ela foi divulgada e o perfil de profissionais que podem ter acessado isso. É tudo isso que eu falei, né? Depende da metodologia, depende aonde a pesquisa, qual foi a amostra ali, aonde foi aplicada aquela pesquisa para ter aquela amostra daqueles dados, né? Então, por isso ele mapeou ali mais ou menos o que ele acha que seria o perfil dessas pessoas que tiveram acesso para contribuir a essa pesquisa, né? Que seriam pessoas
pessoas que falam inglês, né? Porque esse site, ele não tem tradução, trabalham em empresas maiores, porque tem poucas empresas anônimas ali na contribuição, e são pessoas que trabalham em empresas de Tier 2 ou acima, né? E ele vai explicar um pouquinho o que são essas questões do Tier ali mais à frente. Aqui ele fala da questão do Tier, né? Chegou o fim do ano, hein? Aquela época que a gente começa a analisar o que a gente conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer, as metas que ficaram pra depois, né? Mas e aí, faltou alguma coisa no seu caso? Você tava querendo dar aquele boost na sua carreira na área de tecnologia e não conseguiu? Calma que ainda dá tempo de dar o seu primeiro passo para começar o ano que vem com tudo. Primeiro passo, você vai entrar nesse site chamado techguide.sh. Aqui você vai encontrar diversos mapas de estudos gratuitos oferecidos pela Alura. Esses mapas vão ser um verdadeiro passo a passo de tudo que você precisa estudar para cada área aí na tecnologia. O segundo passo é aproveitar o meu link especial que vai te garantir 15% de desconto na sua assinatura da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Com uma única assinatura você tem acesso a mais de 1.500 cursos na área de tecnologia, além de conteúdos atualizados, uma didática incrível, uma plataforma intuitiva, uma comunidade muito forte que com certeza vai te inspirar aí na sua jornada. Agora não vai perder essa última chance para começar 2025 com o pé direito. É só conferir o link na descrição do vídeo e no QR Code aqui da tela. Então aqui ele está explicando como que funciona essa separação do tier. Ele explica que a ideia não é dele, isso já é um conceito antigo, né? E aqui ele explica mais ou menos ali como que isso pode ser aplicado e por que faz sentido, né? O Tier 1 seriam empresas que competem localmente. Exemplo, startups, software houses, coisas nesse sentido, né? Então esse é o Tier 1. O Tier 2 seriam empresas que competem nacionalmente, então grandes empresas brasileiras ali, né? E o Tier 3 seriam empresas que competem globalmente, então empresas que atuam ali a nível global. E dá pra gente entender que dependendo do perfil dessa empresa são salários diferentes. Então, uma empresa de Tier 1 não vai conseguir pagar um salário de uma empresa de Tier 3. E consequentemente também, para que você consiga uma vaga, uma oportunidade nessas empresas de Tier 2 ou Tier 3, são vagas muito mais disputadas e com mais requisitos, né? Então tem essa diferença, paga-se mais, mas tem mais requisitos e você tem mais concorrência para conseguir essas oportunidades. E aqui ele fala, a maioria das pessoas trabalha em empresas Tier 1, é por isso que nós temos mais dados salariais delas, mesmo no Levels FI. E aqui ele mostra um gráfico, né, que exemplifica isso, né? Então se a gente for pegar aqui, essa aqui é a média salarial anual, para vocês não assustarem, tá? Você vai olhar e falar assim, que? 200 mil? Mas é o salário do ano, né? Então aqui você vê que tá muito mais concentrado aqui em 100. Até essa métrica aqui não ficou muito boa, devia ser menos espaçada pra gente ter mais informações aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem muito mais pessoas trabalhando aqui entre 0 e 200 mil, por exemplo, né? Quando a gente vai aumentando ali para 400 mil, a gente já vai ver esse gráfico caindo drasticamente, né? A maior parte dos salários está em um range de por volta de 200 mil reais por ano. Depois, a gente tem um número considerável entre 200 e 450 mil. Após isso, a frequência vai diminuindo, né? Então, na próxima vez que você estiver procurando um emprego, tente pensar em qual tier de empresa você está se aplicando, né? Ou você se encontra, né? É aquilo que eu falei, tem muitas pessoas que quando a gente fala de salário, né? Elas falam, não, mas esses salários não existem, né? É porque de repente você só tá se aplicando para essas empresas que competem localmente, e aí você nunca vai encontrar esse range de salários. Se você quiser encontrar os maiores salários da tecnologia, você precisa subir pro Tier 2 e pro Tier 3 principalmente. Lembrando que no Tier 3, quando a gente fala de empresas que atuam globalmente, os requisitos são bem maiores, inclusive entra aí a questão do inglês, que é uma barreira para muitas pessoas, né? Só que a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, e eu tenho falado bastante sobre isso, que, cara, você não precisa ter o inglês perfeito para trabalhar para essas empresas. Você só precisa saber se comunicar, isso é que é importante. E não tem desculpa, galera, tem muito recurso na internet, tem muito curso ali acessível na internet, tem Duolingo para você aprender, tem muito recurso para você aprender inglês e desbloquear essas oportunidades internacionais. Então tem pessoa que é muito boa tecnicamente que nunca vai aumentar o range salarial porque tá só se candidatando para vagas de Tier 1. Aí quando essa pessoa olha para um vídeo do YouTube e vê esses salários astronômicos, ela pensa, poxa, tem uma coisa errada comigo, por que que eu não consigo esses salários sendo que eu me acho super competente? Mas é justamente isso, o perfil da empresa. Então ele fala, mesmo que não haja informações públicas sobre o salário da empresa, é possível pelo menos ter uma estimativa ao pensar nessa conclusão. Assim você pode olhar em
empresas parecidas e tentar entender qual benchmark esse tipo de empresa vai usar. Vagas em empresas de Tier 2 e 3 são naturalmente mais competitivas, assim como eu falei. Costumam ser empresas conhecidas ou estrangeiras e a boa perspectiva de crescimento e salário atrai muitas pessoas. É claro, todo mundo quer ganhar esses salários, né? Então ele fez uma definição bem simples nos dados. O Tier 1 paga até o percentil 70. O Tier 2 paga até percentil 70 e 90. E o Tier 3 paga acima do percentil 90. E aqui ele explicou que o percentil é o valor que divide o conjunto de dados em 100 partes iguais. Ele indica a posição relativa de um dado dentro da distribuição. Por exemplo, se você está na 80ª percentil de altura, acho que é assim que fala, né? Isso significa que você é mais alto que 80% das pessoas do grupo, né? Então aqui dá pra ver que as empresas de Tier 3, né, tem ali a média de salário bem mais alta do que de Tier 1, né? Tem essa diferença. Aí ele fala, mas isso não quer dizer que não é possível ganhar bem em outras empresas. Temos vários outliers que têm alta renda em todos os outros tiers. Quais os maiores salários do Brasil para engenheiros de software? Segure aí a cadeirinha, porque nisso aí, realmente, isso aqui me pegou. Sabemos que o Levels FI tem uma tendência para empresas que pagam mais, porque a gente, assim como a gente viu, né, provavelmente as pessoas que responderam essa pesquisa, por ser muito nichado ali, o site onde foi publicado, foram pessoas ali que falam inglês, pessoas ali que normalmente vai ser um perfil que tá mais ali direcionado a Tier 2 e 3. Porém, podemos usar isso como nossa vantagem e assim descobrir quais os salários podem ser possíveis de serem pagos no mercado aqui no Brasil. E, gente, olha só isso aqui, salário de 56.927. Vocês conseguiram? Isso aqui não é anual, isso aqui é um salário de fato. Eu fiquei muito chocada com isso. E ele agrupa aqui por anos de experiência. Então aqui você tem de 0 a 3 anos, né? Tem empresa pagando 9 mil, 8 mil, 12 mil, 19 mil, caraca. Até 7 anos, empresa pagando 36 mil, né? 8 a 12 anos, 44 mil, mais de 13 anos aqui, deve ser um especialista, algo do tipo. A gente não sabe ali a classificação dos cargos, mas 56 mil, pode ser até diretoria nesse sentido aqui, se a gente for olhar, né? Note um salto significativo nos salários entre as faixas 0,3 e 4,7, né? 0,3 e 4,7, né? Então de 9 para 19, de 8 para 15, de 12 para 25. Isso pode ser porque, após os primeiros 4 anos de experiência, a chance de conseguir uma vaga na gringa é maior. E realmente é, né? A partir de 3 anos, você já se torna um perfil atrativo para essas empresas. E como perfil de profissionais que responderam essa pergunta, justamente perfis que poderiam ali se aplicar para essas empresas globais, faz total sentido a análise que ele falou aqui. Mas não é uma correlação perfeita, né? Não dá para você fazer essa correlação. O número 0,43 mostra a relação positiva entre experiência e salário. Significa que mais experiência geralmente leva a salários maiores, mas não é o único valor importante. Essa é a tabela geral sem dividir por níveis. E por fim, queria compartilhar também as empresas com maiores salários divididos por ano de experiência. E olha só, 0 a 3, a gente tem o Google pagando 22 mil, temos aqui também a Ndata pagando 10 mil, 14 mil do Bank, tem Mercado Livre aqui, 4 a 7 anos. Já teve um salto aqui, né? Essa Brex, 57 mil, né? Com certeza a gente tá falando do Tier 3 ali. Uber, nós temos aqui também Turing, que já é uma empresa internacional. E aqui já comprova um pouquinho o que ele tava falando, porque a Turing é uma empresa de consultoria internacional, então você consegue trabalhar e ganhar em dólar, o que explica esse salto gigantesco, né? E agora o que eu achei interessante aqui foi esse mais de 13 anos aqui. Nubank, 53 mil. Olha, Nubank, eu tenho mais de 13 anos de experiência, hein? Eu achei legal que se a gente voltar aqui no tópico do Reddit e ver os comentários, esse comentário aqui me matou. Do nada, do Neida. Me deu uma vontade de procurar uma vaga lá no Nubank e eu pensei a mesma coisa. Na hora que eu olhei isso aqui, eu falei, caraca, meu. E por ser Nubank, é CLT, né? Porque é uma empresa que tem CNPJ aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, putz, com 53 mil na CLT. Claro que eu já tinha ouvido falar desse tipo de salário aqui no Brasil, mas normalmente são empresas que vêm do Vale do Silício, abre aqui e ali uma filial aqui no Brasil, e aí eles meio que contratam com um salário meio que pareado com o do exterior. Então, vem salários muito maiores do que você encontra aqui no Brasil. Mas ver uma empresa brasileira como a Nubank, assim, realmente, isso aqui me surpreendeu, né? Só que depois eu fui fazer os meus cálculos aqui, vou até fazer de novo, né? Isso aqui na CLT, 53 mil, vou pegar redondo aqui, né? Menos 25%, que é mais ou menos ali o imposto, isso aqui ele vai ganhar ali uns 39 mil, 40 mil, né? O resto vai ficar ali de imposto, o que é bem triste, né? Eu fiquei triste na hora que eu fiz o cálculo.
É por isso que compensa demais você trabalhar pra gringa, porque você trabalha ali com CNPJ lá. Claro que tem seus contras também, né? Se você precisa fazer sua gestão financeira e tudo mais, mas você não paga essa quantidade de imposto. Então aqui ele fala, existem mais dados, mas eu omiti pro artigo ficar breve. Então aqui tem mais dados se você quiser acessar. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição. Eu achei legal porque ele disponibilizou o código-fonte, falou como que ele fez o projeto em si para extrair essas informações. Então se você tem interesse nesse tipo de coisa, vale muito a pena dar uma olhada. E tá aí uma ideia muito legal de projeto para você expor suas habilidades, um diferencial gigantesco ali para um portfólio. Eu gosto de falar aqui que não existem limites na programação. Então é sobre ter uma ideia legal, colocar a mão na massa e usar suas habilidades ali para tirar a coisa do papel e criar projetos incríveis como esse daqui, né? Então, sempre quando eu falo assim, eu não sei colocar no meu portfólio, olha só que ideia legal. Esse é um exemplo de projeto muito interessante que contempla diversas questões ali, a gente tá falando de dados, a gente tá falando ali de obter as informações, limpar esses dados, agrupar esses dados. Achei muito bacana mesmo os insights que ele trouxe aqui. E ele completa com um resumo: diferenças salariais entre empresas se devem a variações na amostragem no perfil das empresas, né? É muito complexo você comparar até pesquisas diferentes, justamente porque tem metodologias e amostragens diferentes. Assim como ele citou aqui, é um pouco parecido com eleição, né? Pesquisa de boca de urna. A gente vai ver que tem várias pesquisas diferentes que tem porcentagens diferentes, então depende muito de como foi a amostragem, de como que você coletou esses dados, né, para que você consiga ali ter uma proximidade do que seria a realidade, né, de fato, chegar nessa média, né, quando a gente fala média salarial, não dá pra gente ter uma média exata. A média exata seria só se a gente tivesse a amostragem como um todo, se todo mundo fosse lá e colocasse seu salário. Então o que a gente tem meio que é uma expectativa, né, a gente tenta ter essa expectativa o mais próxima possível através dessa amostragem. Então essa amostragem ela tem que ser feita com pessoas de diversas localidades, de diversos níveis de experiência, para que isso realmente traga dados assim, palpáveis para que a gente consiga analisar. Empresas podem ser categorizadas em 3 tiers baseados na sua competitividade salarial: o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3. Então, para você que está buscando oportunidade de emprego, se você está pensando em um plano de carreira, né, crescer na sua carreira, é legal você analisar qual perfil de empresa você está trabalhando nesse momento e como que você pode fazer para subir nesse tier aí, que é onde você vai encontrar os melhores salários. E principalmente entender, dá para ganhar muito bem aqui no Brasil. Você viu ali os salários ali de pesquisa anônima feita com programadores que trabalham aqui no Brasil. Então, cara, dá para você chegar nos salários astronômicos. É claro que essa não é a realidade iniciante, né? A gente tá falando ali de um perfil de profissional que tem mais de 13 anos de experiência, mas é uma informação legal da gente ter, porque a gente entende o teto, né? Aonde você consegue chegar ali a nível de salário aqui no Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário a respeito dos salários, essa variação de salário, né? Qual que é a sua visão em relação ao mercado de tecnologia? Não deixe de colocar o seu comentário, assim como é de costume. Eu vou responder um comentário que deixaram aqui no canal, que é o comentário do Venâncio Antunes. Como investir em algo que está a todo momento instável, né? Sim, essa é uma ótima pergunta. O mercado de tecnologia, na minha concepção, é um mercado muito volátil, porque ele está muito suscetível às mudanças econômicas, né? Então a gente sabe que as startups, elas têm muito investimento ali, tem muitos anjos, tem muitas rodadas de investimento, e qualquer ali mudança de juros e tudo mais faz com que esses investidores fiquem pulando de galho em galho, o que prejudica ali os investimentos em tecnologia, né? Então, quando você tem uma startup que está conseguindo fazer rodadas e rodadas de dinheiro, ela infla, e aí contrata uma série de pessoas. Quando o mercado não está muito bom, ela demite, né? Essas pessoas são demitidas, e aí você tem mais pessoas procurando emprego, e a gente passa esse tempo inteiro por ciclos, né? Tem esses ciclos ali de alta, de baixa, isso faz parte do mercado de tecnologia, assim como novas tecnologias que vão surgindo, você precisa aprender e se reinventar. Mas é parecido ali com o mercado financeiro de ações. Apesar da volatilidade, isso não quer dizer que é um mercado que tem ali perspectiva de crescimento. A longo prazo, quando você tem a big picture, você entende, né? Quem tá aqui no mercado há mais tempo entende que, cara, é cíclico, né? Você tá numa turbulência ali, mas logo passa, continua a crescer, continua a crescer. O melhor momento de começar, a gente sempre fala que é agora. Então, se você tiver uma visão a longo prazo, você vai entender que essa volatilidade é uma marolinha perto do que o mercado vem crescendo, das possibilidades que você tem a respeito ali de alcançar nesse mercado de tecnologia. Espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida. Agora eu vou recomendar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos é uma análise que eu fiz da pesquisa do Stack Overflow 2024. É uma análise muito legal, onde eu trago alguns insights sobre o mercado de tecnologia. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo.